Tá bem, o tema da mensagem de hoje é Deixando um Legado de Fé. É uma série de mensagens que o pastor Edson já programou para a igreja. Na realidade, as pregações do ano todo, já debaixo de oração, né? O pastor Edson preparou e já dividiu entre nós, os pastores da igreja, os que cooperam aqui para pregar a mensagem. Então, o tema hoje é Deixando um Legado de Fé. Nós vamos ler dois textos, porque está baseado na relação entre dois personagens. Se você depois quiser acompanhar um pouco o estudo ou aprofundar o estudo, na Bíblia do Discipulado, em Êxodo 34, tem o tema do sermão de hoje. Quem está com a Bíblia do Discipulado, o tema do sermão, mas não necessariamente o sermão. Eu fiz questão de não olhar o estudo para que nós tivéssemos o sermão dentro dessa perspectiva. Então, nós estaremos olhando a vida de dois homens. Em que momentos das suas vidas? A relação Moisés, Josué. Moisés, o grande líder de Israel, no último dia de sua vida, deixando assim o povo de Israel, depois de cumprida a sua missão no mundo. Então, esse é o primeiro momento. E depois nós vamos ver a história do chamado de Josué, no capítulo 1, e o finalzinho no capítulo 24. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler Deuteronômio 34, versículos 7 a 13, tá? Versículos 7 a 13, e depois nós vamos para Josué 25, versículos 14 e 15. Deuteronômio 34, a partir do versículo 7, diz assim: Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Devia pedir essa bênção, né? Pedir essa bênção de Moisés, né? Principalmente com essas coisas aqui, não ter enfraquecido e não haver perdido o vigor, os olhos não enfraquecidos. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias na campina de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Fantástico, fantástico a gente poder ler essas verdades. Vamos para Josué, capítulo 24. Lembra? Moisés, nesse dia então, é o dia do sepultamento de Moisés. Ele passa então o bastão para Josué. Josué lidera o povo de Israel. Nós conhecemos, se você quer entender um pouco da chamada de Josué, leia o capítulo 1. Nós não vamos ler o capítulo 1, mas esse Josué, cheio do Espírito Santo, dirige o povo de Israel em obediência à palavra de Deus. Ele segue as instruções do próprio Deus e caminha o povo, entra na terra, conquista a terra, faz a partilha da terra, embora que nem toda a terra fosse partilhada por preguiça, por omissão do povo, e Deus repreende o povo quanto a isso. Mas no final da sua vida, Josué, então, depois de ter desenvolvido todo o seu ministério, chega para o povo de Israel e faz um desafio de viver o mesmo legado de fé que ele viveu. Tá? Aqueles que têm estudado sobre a relação mentor e mentoreado sabem que esse foi um momento muito clássico na vida de Josué, quando ele tem tomado a sua decisão de servir ao Senhor. No entanto, Josué falhou numa coisa. Tá? Ele falhou em não deixar um sucessor. E porque ele não fez um sucessor, é que nós temos o livro de Juízes.
numa época onde as pessoas faziam o que dava na telha, aquilo que elas queriam fazer e não obedeciam ao Senhor. Moisés faz o sucessor, que é Josué. Josué não faz sucessor. E o povo de Israel entra no período de 400 anos, vivendo sob essa máxima de que quem manda é o que dá na minha cabeça, é o que eu quero fazer. Porque cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É assim que está no livro de Juízes. Mas este homem, no final da sua vida, fala da sua conduta. Então, no capítulo 24, todos nós conhecemos, depois de falar ao povo de Israel se despedir praticamente, ele diz nos versículos 14 e 15, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, e os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler o restante do texto, porque diz assim, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da terra da servidão. É Ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós toda essa gente, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele inspira o povo a dar essa resposta, mas sem um líder, o povo se perde e nós temos o período do juízo. Essa é a explicação do contexto, ou pelo menos o primeiro contexto, que eu vou falar daqui a pouco, é sobre um outro contexto, que é esse contexto da despedida de Moisés, mais especificamente. Mas hoje à noite, eu queria começar com algumas perguntas, pensando nesse tema, deixando um legado de fé. Você tem um caderno das suas histórias de fé, daquilo que Deus fez na sua vida? Você tem um caderninho, uma espécie de diário, uma agenda? Pode ser aquele caderninho da gratidão. Lembra que eu já falei aqui do caderninho da gratidão? Quando você, ao terminar do ano ou ao longo do ano, você vai escrevendo, sou grato a Deus porque hoje aconteceu isso. Você tem um caderninho assim? Seus filhos, seus discípulos, e agora como avô eu posso dizer, seus netos, têm ouvido as suas histórias de fé? Porque não tem coisa mais linda do que a gente contar a história para os netos. A gente já contou para os filhos, mas agora contar para os netos é fantástico, né? E aquele, não é vovô, é mesmo vovô, a gente fica assim, né? Mas eles conhecem as suas histórias de fé. Minha outra pergunta, você já teve uma crise de fé que o levou a questionar o amor de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus em querer abençoar os seus, especificamente você, porque você pediu e parece que o céu silenciou? Você já teve essa crise de fé? Você já teve uma crise de fé que você disse assim, Deus, senta aí, agora nós vamos conversar. Por que o Senhor está chateado comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu já tive algumas dessas. E numa dessas eu disse para Deus, por que você está mexendo com a minha filhinha? Não mexe com ela não. Se você quer tratar comigo, então bate em mim, não bate nela não. Não deixe ela ir por esse caminho. Vamos nós dois aqui. Eu tive essa crise numa conversa com Deus. Você teve, então, já esse momento na sua vida onde você pôde questionar essas coisas? Qual foi essa grande crise de fé? Essa crise de fé lhe deixou até hoje moído, amuado, ressentido, descrente, duvidoso na graça, no poder, no amor de Deus? Você vai ficar assim? O que poderia fazer para você mudar isso? O que provocou essa crise de fé? E minha última pergunta é, quem te inspira? Quem te deixou um legado de fé para hoje estares aqui firmes na tua fé? Firme na tua fé. Quem é que te inspira? Hoje eu mencionei minha sogra.
Dona Maria da Glória, que me inspirou muito na sua vida de fé. Ela morou conosco quase um ano. E eu digo que aquele ano eu não me arrebentei mais porque ela estava lá em oração. Às vezes, nós acordávamos de madrugada e como era o hábito dela, ela tinha o seu caderno de oração. Marili guarda vários desses caderninhos e diários ainda consigo. E aí estava a Dona Glória, 3 horas da manhã, na cozinha, tomando um chazinho e chorando diante do caderninho de oração, pedindo por cada filho, cada pastor, cada membro da igreja. É um negócio lindo o caderno de oração dela, uma inspiração. E eu me lembro que um dia eu ouvi um o que é isso na casa? Me levantei, era ela, né, com a sua sandalinha, arrastando os pés, saindo do seu momento de oração. Eu disse que foi um anjo que esteve na nossa casa naquele ano. Uma inspiração para mim. Mas eu tenho uma outra grande inspiração que eu não conheci. Seu legado foi me mencionado através do meu avô. E foi exatamente no último momento de vida dele que ele me deixou a melhor história de um legado de fé. Meu bisavô, Manuel Bento, ele converteu-se a Jesus com a pregação de um pregador que ia montado num animal pelo sertão e chegou à casa dele, num sítio, pregou o evangelho e ali ele se converteu. E como um bom sertanejo, chefe de família, todo mundo é crente agora por tabela, né? Todo mundo nessa casa é crente. E todos os filhos, criou todos os filhos no caminho do Senhor, tudo isso. Então, foi assim, com a pregação de um evangelista itinerante, depois pastor da igreja presbiteriana, que o meu bisavô se converteu. Então, criou os filhos, tudo isso, mas o ponto que eu quero chegar foi no dia da sua morte. Já velhinho, ele sabia que aquele seria o dia da sua morte. E eu fico pensando, por que ele sabia? Porque ele tinha intimidade com Deus. Então, meu bisavô, um homem de fé, chamou meu avô, Manuel Bento, filho, para chamar todos os filhos, todas as noras, todos os netos, bisnetos, trazer toda a família, porque aquele dia era o dia da viagem dele. A fala foi assim: meu filho, Deus está me dizendo que hoje é o dia da minha viagem. Chame todos os seus irmãos, suas irmãs, meus genros, minhas noras, meus netos, meus bisnetos, porque hoje é o dia da minha viagem e eu quero falar a cada um. Meu avô chamou todos os irmãos, os parentes todos e vieram. E ele estava ali já fraquinho, deitado numa rede, e pediu para o meu avô ler o Salmo 46. E depois ele cantou um hino. Ele então chamou filho por filho, e não sei se você já frequentou o sertão em alguns momentos em que o pai abençoa a família, vem do mais velho para o mais novo. E ele saiu dando a bênção para cada um, abençoando cada um, até o último que estava presente. Depois fez uma oração, escorou na rede e morreu. Foi assim que o meu bisavô, Manuel Bento, faleceu. Um homem que me inspira num legado de fé. Talvez hoje à noite, neste lugar, ao contar essa história, ao ouvir essas perguntas, você fica pensando, quem é que me inspira? Quem é que me deixou um legado de fé para eu estar aqui? Todos nós que temos crido no Senhor Jesus, nós temos aqueles mentores que nós não temos contato com eles diretamente, mas eles nos inspiram. Moisés pode ser uma inspiração, pode ser um mentor para você e deixar um legado de fé. Josué também, e os personagens da Bíblia. Mas o bom é quando nós podemos, na nossa história, ter alguém que marca a nossa existência por conta disso. Meu primeiro ponto, então, eu quero que você guarde algumas coisas. E eu fiquei muito feliz que o pastor Edson disse que não vai ter um momento missionário. Eu disse, eu vou pegar esse momento missionário para mim. Tá? A gente mandando a programação, eu já estava preocupado, né? Mas eu quero que você guarde algumas coisas. Primeiro, quem deixa um legado de fé, deixa um registro de uma vida de relacionamento com Deus. Eu vou repetir. Quem deixa um legado de fé, deixa um registro
de uma vida de relacionamento com Deus. Pessoas que se relacionaram com Deus. Quando Deus nos criou, e o fato de Deus ser um Deus pessoal, quando nós dizemos assim, Deus é um Deus pessoal, não é que Ele é físico. Deus é pessoal porque Ele tem essa capacidade de se relacionar com o homem. A Trindade eterna não precisava do homem para se relacionar, porque as três pessoas já se relacionavam. Então, pessoalidade tem a ver com relacionamento. Então, quando nós pensamos em relacionamento, algumas coisas nos vêm à mente. Porque, vou repetir, quem deixa um legado de fé, deixa um registro de um relacionamento com Deus. E como é que nós mantemos relacionamentos? Nós, para mantermos relacionamento com as outras, nós temos que seguir algumas coisas básicas. Nós não nos relacionamos com quem não conhecemos, não é verdade? Então, primeiro a gente precisa conhecer para começar qualquer relacionamento. A segunda coisa é que as pessoas que se relacionam, elas precisam conversar uma com a outra, precisam manter um diálogo. Dificilmente haverá um relacionamento saudável sem uma conversa franca, sem um bom bate-papo, sem ouvir e ser ouvido. Isso se chama diálogo, conversa. Isso implica em relacionamento. Um bom relacionamento também é baseado em confiança mútua. Há um livro de John Towles e Henry Cloud chamado Relacionamentos Saudáveis, onde eles tratam sobre isso, mostrando que nós precisamos estabelecer relacionamentos com pessoas confiáveis. Um bom relacionamento, então, é baseado na confiança mútua. A quebra de confiança acaba com o relacionamento. Palavra dada e não cumprida acaba com o relacionamento. Então, para haver relacionamento, precisa ter essa questão da confiança. Nós cantamos aqui, Tu és fiel, Senhor, né? O Senhor é fiel, Ele dá a sua palavra e cumpre. Deus não é um Deus mentiroso. Quando Ele faz uma promessa, Ele vai cumprir. Uma outra coisa que implica em manter relacionamento é que no relacionamento saudável, quando mantemos um relacionamento saudável, nós cuidamos um do outro, ao cuidado mútuo. O cuidado com o que dizem do outro, o cuidado com a reputação do outro, um cuidado com a vida do outro, nós temos esse cuidado. A outra coisa é que num relacionamento saudável, aqueles que mantêm um relacionamento saudável respeita o jeito de ser do outro, não molda o outro para que o outro seja do seu jeito, para dizer assim, se você for dessa maneira, eu vou ser seu amigo. Se você for dessa maneira, então eu vou ser um marido fiel, uma esposa fiel, eu vou ser um pai bom, eu vou ser um filho obediente. Não. Num relacionamento saudável, as pessoas mantêm a sua integridade como pessoas. Preste atenção, porque Deus não mudou Moisés. Deus usou Moisés como ele era. Deus não mudou. Deus não mudou nenhum dos personagens bíblicos os quais ele chamou. Eu não estou dizendo que essas pessoas, ao longo da caminhada, não cresceram espiritualmente e não mudaram seus comportamentos. Mas Deus não disse assim para Moisés, muito bem, você já está há 40 anos nesse deserto, agora eu estou lhe chamando, mas você vai ficar mais uns anos aí, porque se você não mudar no seu jeito de falar, eu não vou lhe usar. Não, quando ele disse assim, eu sou pesado de língua, tá bom, mas eu vou te usar mesmo assim. Mas eu vou te usar mesmo, é você. Mas eu nunca, tá bom, tá aí Arão, vai com ele, pronto. Né? Mas não mudou. Deus usou Moisés como ele era. No relacionamento saudável, nós deixamos o outro tomar suas decisões e sofrer as consequências dessas decisões. Um pai que cobre ou que paga pelas consequências das decisões de um filho, não está num bom relacionamento com esse filho. Qualquer relacionamento saudável deixa o outro sofrer as consequências. Pode até ajudar a livrar-se, né, a amenizar, mas não sofre pelo outro. Isso é um relacionamento saudável. Pensando na relação de Deus com Moisés, por exemplo, na hora de falar à rocha que ele decidiu bater, Deus não congelou a mão dele na hora, deixou ele bater e sofrer as consequências. Não é assim? Moisés tomou aquela decisão. Então, pensando nessas coisas, sim, ainda mais
num relacionamento saudável. As pessoas que decidiram estabelecer esse relacionamento ficam com o outro até o fim da jornada. Um relacionamento saudável assim. Você um dia prometeu diante de Deus estar casado com seu cônjuge até o fim da jornada. Um relacionamento saudável assim. Casamentos acabam porque o relacionamento adoeceu, não foi cuidado e então rompe-se a aliança. Deus esteve com Moisés até o final da sua vida. E Moisés esteve com Deus até o final da sua vida. Continuou ouvindo a Deus. Como é que sabemos disso? No contexto, só para nós vermos aí, no capítulo da morte de Moisés, diz assim: então subiu Moisés das planícies de Moabe, no Neguebe, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá e o mar ocidental, o Neguebe, a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Para lá não passarás. Você não entrará. Pensa um pouco na cena. Pensa o contexto aqui. Último dia da vida de Moisés. Lembra, contei a história do meu avô? É o dia da minha viagem. Moisés não sabia, mas Deus disse para ele: hoje é o último dia. Sobe o monte, porque hoje vai ser o último dia aqui entre os homens. E aí você precisa voltar aos capítulos anteriores para entender como ele termina seus dias. Segundo o escritor sagrado, Moisés havia proferido 4 grandes discursos antes desse dia. Antes desse dia, ele faz esses discursos. Depois você volta em Deuteronômio e você vai ver os discursos. E o que são esses discursos? São as orientações de como o povo deve permanecer na terra. São as lembranças do que Deus fez ao longo da jornada, como Deus interviu, como Deus se comportou quando eles foram desobedientes, dando-lhes uma segunda chance, e por aí vai. Você precisa voltar e ler, nós não vamos fazer isso. Mas é exatamente nesse dia, no dia da sua partida, que Deus dá essa palavra para Moisés. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés. Versículo 48. Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, porque eu dou aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte que vai subir, e recolhe-te ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto pecastes contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Sim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, eu não sei como é que você pensa, mas se eu fosse Moisés, eu tinha feito tudo para negociar essa entrada. Eu tinha pedido uma punição, mas por favor, não é possível chegar até aqui e não entrar. Mas Deus deixou Moisés sofrer as consequências. Muitas vezes é assim conosco também. A gente apenas vê a terra, mas não entra por conta de uma desobediência nossa. Mas Deus não deixou de se relacionar com Moisés por conta disso. Não, ele continua até o último dia da sua vida. Após ouvir pela última vez a voz de Deus e decidido obedecer essa voz, mais uma vez, ele profere então a última bênção a Israel. E como é que ele faz isso? Se você for para o capítulo 33, você vê que ele abençoa cada um dos filhos de Israel, cada tribo de Israel, chamando nome por nome. Uns ele dá uma bênção desse tamanho, para outros ele só, uma frase. Mas ele abençoa cada um. Cada um.
era uma bênção, e lembre-se que essas bênçãos eram como se fosse uma palavra profética. Com você vai acontecer isso. Por exemplo, quando ele diz, de Gade disse, bendito aquele que expande o território de Gade, como leoa fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E ele vai dando uma palavra profética. Na psicologia chama isso de profecia autorrealizada. Então, quando um pai abençoa um filho, dando uma palavra de bênção, é como se ele estivesse dizendo isso. E muitas vezes nós mesmos, quando nós declaramos um sonho a respeito daquilo que Deus quer para nós e proferimos uma palavra de bênção para o futuro, é como nós estivéssemos dizendo, isso vai acontecer comigo. E pode ser o contrário também. Pessoas que dizem assim, eu não valho para nada. E não quebra isso. Pode estar impondo a si uma profecia autorrealizada. Não vai valer para nada. Mas Moisés, nesse dia, abençoa cada um, dando uma palavra de bênção. Então, lembra o que eu falei? Uma pessoa que deixa um legado de fé, deixa um registro de uma vida de relacionamento com Deus. E qual era o nível de relacionamento que Moisés tinha com Deus? E preste atenção, mais uma dica aí nessa questão de relacionamento. Como eu disse, nós não nos relacionamos com as pessoas que não conhecemos, são os desconhecidos, é impossível se relacionar. Com alguns conhecidos, nós mantemos aqueles relacionamentos com as bases sociais mais básicas. Bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem, só pro forma. Mas a gente não, quando pergunta tudo bem para um estranho, ou só um conhecido, a gente, na realidade, não quer saber como ele está, é apenas um cumprimento. Então, os conhecidos. Aí nós temos os colegas, que podem ser aqueles que estão no trabalho conosco, um colega da vizinhança. Nós temos os amigos, que são aquelas pessoas mais próximas, que nos conhecem, e uma família, a relação do pai com o filho deveria ser uma relação de amizade, e nós deveríamos saber nos relacionar com os outros. Tá? Mas a gente só chega a um nível de intimidade mais com aquela pessoa que nós fazemos uma aliança, que é com o cônjuge, que conhece a nossa intimidade, que vai nos ver na nossa mais profunda intimidade. E agora eu me lembrei do Gael, nosso pequenininho, né? Quando ele vai tomar banho, ele diz assim, vovó, fecha a porta, porque ninguém pode ver minha intimidade. Né? Então tá certo, fecha a porta lá para ninguém ver a intimidade dele. Que coisa legal, está sendo bem ensinado quanto a isso. Ensina o seu filho que ninguém pode ver a intimidade dele, né? Seu neto. Mas nós mantemos intimidade com aquelas pessoas que nós decidimos fazer aliança. Mas nós temos também aquelas pessoas que são nossas inimigas e que nós devemos amá-las como cristãos e orar por elas. E agora, pegando as frases de um filósofo, que ele diz assim, você tem que discernir quem são seus inimigos e seus amigos, mas saiba que também que tem os quase amigos. Você conhece quem são os quase amigos? Os quase amigos é o inimigo que ele abraça. Tá? Ele lhe abraça, mas como diz lá no meu Amazonas, é o abraço de tamanduá. Tá? É o abraço de tamanduá. Todos nós vamos nos relacionar. A vida é assim. A vida é assim. Nós precisamos aprender a nos relacionar com cada uma dessas pessoas. Agora, olha só. O nível de intimidade de Moisés com Deus. A intimidade era tal que ele poderia falar com Deus face a face. Olha o versículo 6 de Deuteronômio 34. Vamos ler o versículo 5 também. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Deixa eu me ver aqui. 34, eu estou lendo, 6. O versículo 10. Nunca se levantou um profeta em Israel como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então vamos lá. Como é que era essa intimidade de Moisés com o Senhor? Aí nós temos que voltar na história de Moisés.
Você lembra como Moisés nasceu e em que período ele nasceu? Lembra? Moisés nasceu numa época em que estavam matando os meninos no Egito. E ele é um menino que é salvo, né, por um milagre. Nós conhecemos a história. Ele é colocado num cestinho, tudo isso, deixado lá. A mãe fica vigiando, deixa a irmã vigiando tudo isso. Nós conhecemos a história. Vocês acham que Moisés não conhecia essa história? Meus irmãos, Joquebede contou essa história quase todo dia para ele. Moisés, senta aí, vou te contar. Quando eu fiquei grávida de você, o faraó estava matando todos os meninos. E aí veio, você era um menino. Quando você nasceu, eu fiquei apavorado, porque agora era um menino, mas não vou deixar meu filho morrer. Aí eu decidi, armei uma estratégia aqui e tal, para você. Ela contou essa história, contou repetidas vezes, pode ter certeza. Moisés conhecia a sua história. Ele conhecia tanto que um determinado dia ele diz assim, eu vou resolver essa parada aqui do meu povo. E ele tentou pela sua força libertar o povo de Israel. E se deu mal, lembra disso? Ele foge para o deserto. Deus não tinha falado com ele até então. Não era para ele fazer aquilo, porque Deus não tinha falado até então com ele. Não era para ele fazer aquilo naquele momento e daquela maneira. Mas depois de 40 anos servindo no deserto, Deus fala com ele de forma extraordinária. Deus se apresenta para ele de forma extraordinária. Que arbusto é esse que pegando fogo não se queima? E quando se aproxima, ele ouve o Todo-Poderoso falando com ele. Tira o lugar, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E ele já sabia. Que Deus é esse? É o Deus que a minha mãe contou. O Deus que me livrou. Moisés aprendeu a ouvir a Deus. Moisés aprendeu a distinguir a voz de Deus. Moisés, nesse aprendizado, até pôde contestar em alguns momentos com Deus. Ele aprendeu a manter um diálogo que ele contestava até com Deus. No seu chamado, ele questionou como Deus usaria, ele sendo uma pessoa pesada de língua. No seu chamado, ele questionou a Deus o que ele deveria dizer a Faraó quando dissesse assim, e quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem foi que me enviou? Deus, diga que eu sou, me enviou. Você é embaixador de eu sou. É em nome dele que você está falando. Diga lá, mas ele questionou. No dia do seu chamado, e nesse falar com Deus, ele teve a capacidade de negociar com Deus. No dia do seu chamado, ele então tem toda essa contestação com Deus, e Deus o manda. E ao longo da sua vida, ele é capaz até de negociar com Deus, quando Deus disse que destruiria o povo de Israel, depois do bezerro de ouro. E Deus disse assim, vou destruir todos eles e de ti vou levantar uma nova geração. Deus não faz isso. Deus, por favor, não faça isso. Não, o Senhor não vai fazer isso. O que vão dizer as nações? Ele os tirou da terra do Egito para os matar no deserto. Que Deus é esse? A relação de Moisés com Deus é, Deus, você tem uma reputação a zelar e eu quero proteger esse negócio, Deus. Eu sou seu amigo. Eu não vou deixar que falem mal de você. Por favor, Deus, não faça isso. Está pegando aqui o discurso de Moisés? Ele tem tal intimidade que ele pode dizer isso para Deus. Ele está preocupado com o que o povo vai dizer de Deus. Então é um homem que ouve, distingue, sabe dialogar com Deus, mas acima de tudo, e preste atenção agora, acima de tudo, Moisés aprendeu a obedecer a Deus. Porque tem muita gente que ouve a Deus, sabe que é a voz de Deus, pode até contestar com Deus, negociar com Deus, mas não sabe obedecer a Deus. Uma das características de um discípulo de Jesus é que ele é obediente. Ele é ensinável. Ele sabe aprender. Aqui está Moisés. No dia do seu chamado, ele obedece a Deus. Quando Deus o manda subir no Monte Sinai para dar as tábuas da lei, ele obedece do jeito que Deus manda. Ele faz assim quando o próprio Deus diz para ele, volta, desce do monte, porque o povo está fazendo uma festa, o povo se entregou à farra. Esse povo é um povo de duro coração, volta lá. E agora, Deus diz para ele, sobe o monte. Ele obedece o Senhor. Algumas lições aqui. Se você quer deixar um legado de fé,
para seus filhos, seus discípulos, seus netos, para gerações vindouras, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a conversar com Deus, distinguir o querer de Deus, ou aquilo que Deus tem na sua vontade, a questionar sim, mas acima de tudo, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Você quer deixar um legado de fé? Seja obediente. Obediente à palavra de Deus. Algumas aplicações já. Você conta para seus filhos e netos suas histórias de como ouviu a Deus? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Você tem um registro dessas coisas? Seus filhos, seus netos, seus discípulos ouvem suas histórias de fé, de como você ouviu a Deus ao longo da sua caminhada com Ele? Qual foi a última vez que você sentou com o neto, com os filhos, para uma conversa e dizer assim: eu quero te contar o que Deus falou comigo? Talvez no dia do aniversário do filho: meu filho, eu quero te contar a história da sua vida, o que Deus falou comigo a seu respeito. No almoço de domingo, quando está a família toda reunida, eu quero que vocês saibam o que Deus falou comigo essa semana. Lendo a Bíblia, o Senhor me falou isso, isso e isso. Nessa semana aconteceu isso, e eu busquei ao Senhor, e Ele falou comigo isso. Qual foi a última vez que você fez isso? Você costuma falar do que Deus está lhe dizendo e fazendo em sua vida? Eu quero lhe desafiar, nesses dias, para fazer isso com seus filhos, seus discípulos, seus netos, aqueles que têm esse prazer na vida de ser avô. Conte suas histórias. Conte suas histórias de fé e relacionamento com Deus. Nós não precisamos necessariamente escrever um livro para isso. Não precisamos. Mas podemos falar isso. Ouça o que o salmista diz no Salmo 78, o Salmo de Asaf. Escutai o meu ensino, povo meu, inclinar os vossos ouvidos às palavras da minha boca, abrirei minha boca numa parábola, proporei aqui enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado, não encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós muitas vezes cantamos isso, mas não fazemos. Contar as maravilhas de Deus. Quais foram as maravilhas de Deus essa semana? Quais foram as maravilhas de Deus no último mês? Quais foram as maravilhas de Deus no último ano? Quais as maravilhas de Deus ao longo da nossa vida? As coisas que temos, tem uma intervenção sobrenatural de Deus. Estamos aqui com saúde porque Deus operou uma cura em nossas vidas de forma extraordinária. Olha o Salmo 89, um salmo de Etã. Cantarei para sempre as benignidades do Senhor, com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Que coisa fantástica, abrir a boca e dizer. Moisés certamente fez isso. E como é que nós sabemos? Volta depois à Bíblia e vê os 4 discursos dele. Ele fala cada coisa que Deus fez, desde como estabeleceu em Abraão a aliança com Abraão. Como é que nós sabemos? Porque ele disse assim, ele decidiu fazer um sucessor, que enfrentaria os mesmos desafios que ele enfrentou como líder. E que se comportou como verdadeiro aprendiz. Nós sabemos que Moisés fez isso por conta disso, deixou um legado de fé. Então vamos repetir. Você quer deixar um legado de fé? Então deixa um registro de histórias, de fé, na tua relação com Deus, ao ouvir a Deus, ao se relacionar com Ele, em manter relacionamento com Ele. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quem decide deixar um legado de fé é marcado pelos atos poderosos de Deus. Em outras palavras, você sabe que o que aconteceu na sua vida de extraordinário tem o dedo do Todo-Poderoso, não tem a ver com a sua força. Quem quer deixar um legado de fé é alguém que viu e pode atestar os sinais e maravilhas feitos por Deus. Quer um exemplo? Abre lá depois, em Hebreus 11. Pela fé,
Pela fé, eles fecharam boca de leões. Pela fé, ressuscitaram mortos. Upa! Que coisa! Pela fé. Você já conhece a galeria da fé? Em Hebreus 11? Pois é, está lá. Aquelas coisas foram feitas por homens como nós, porque foram feitas por fé, porque eram atos de Deus, através da vida desses personagens. Quem deixa um legado de fé, então, viu e pode atestar sinais e maravilhas feitos por Deus. 34:10, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que eu conhecesse face a face. Na revista atualizada diz assim, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Na Nova Almeida atualizada diz, com quem o Senhor tratava face a face. Essa tradução que está aí na tela. E a NVE diz assim, a quem o Senhor conheceu face a face. Eu gosto dessa daqui. Ele era conhecido de Deus. No capítulo 34, versículo 11, diz assim, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos. Aqueles sinais e maravilhas eram coisas fantásticas. As 10 pragas, as coisas que o Senhor fez, cada uma daquelas pragas era uma afronta a um deus egípcio para mostrar que aquele Deus não era Deus coisa nenhuma. E Deus estava humilhando a cada um daqueles deuses. E Deus fez. E aqui em Deuteronômio está registrado isso. No versículo 12. E em tudo que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de Israel. É Moisés quem está falando a rocha e a rocha dando água. É Moisés que está levantando a vara, né, e acontecendo a travessia. É Moisés que está com os braços levantados, orando, e Josué ganhando a batalha com os amalequitas, e o povo está vendo tudo isso. Mas as ações são de quem? Do Todo-Poderoso. Moisés foi alguém tremendamente usado por Deus. O poder de suas operações não era dele mesmo, era de Deus. Ele apenas era instrumento nas mãos de Deus, tal como flecha na mão do guerreiro, uma flecha bem atirada que acertou o alvo. E Deus diz para Josué mais à frente, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Esta é a relação de Deus com Moisés, e nós vimos um pouquinho. Agora estamos transicionando para Josué. Essa frase, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, coloca Josué na história. Josué é chamado, lembra? Quando Moisés morre, diz que Josué já estava cheio do Espírito de Deus. Acabou os dias de luto, aí já está aqui, Josué cheio do Espírito de Deus. Mas Deus reafirma no capítulo 1 de Josué, aquilo que ele tinha que fazer e tudo que iria acontecer, gente. E era preciso muita fé para acreditar naquilo que Deus está dizendo. Se levanta, se dispõe, dentro de 3 dias, atravessa esse rio com todo esse povo para a terra que eu te dei. O que é isso? Como que é isso? Não tem tempo para planejamento estratégico, não, para a gente fazer uma logística aqui? Não, tem não, vai ser assim. Se dispõe, Deus fala com ele. Josué tinha experimentado muitas coisas ao lado de Moisés e tinha visto como a mão de Deus operara de forma extraordinária em favor do seu escolhido. E se Deus disse, assim como fui com Moisés, serei contigo, ele agora diz, então eu vou em frente, porque ele está comigo. Há uma lista de 21 feitos de Deus nesse capítulo. No capítulo 24 de Josué, há uma lista de 24 feitos de Deus, se depois, eu falei 24, não, 21 feitos de Deus nesse capítulo, você depois pode ler e voltar e ver cada ação de Deus que Moisés podia atestar ao longo da sua caminhada como líder, conquistando a terra e partilhando a terra. Eu vou ler aqui, rapidamente. Ele trouxe Abraão, lá da terra de idolatria. Fez percorrer toda a terra de Canaã.
multiplicou a descendência dele, lhe deu Isaque. A Isaque deu Jacó e Esaú. A Esaú ele deu o monte Seir. Enviou Moisés e Arão. Castigou o Egito. Tirou vocês do Egito. Quando tirei seus pais lá do Egito, o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles. O que eu fiz com o Egito? Eu os trouxe à terra dos amorreus. Eu os entreguei nas mãos de vocês, ou seja, entreguei os amorreus nas mãos de vocês. Eu os destruí diante de vocês. Eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que abençoar vocês ao invés de amaldiçoar. Eu os livrei das mãos de Balaque. Eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei escorpiões diante de vocês, e eu lhes dei essa terra. 21 verbos das ações de Deus, Moisés lembrando, na realidade, Josué mencionando, é Deus mesmo mencionando, né, o que ele fez. Porque antes de Josué proferir aquelas palavras, assim diz o Senhor, e é o Senhor que está dizendo. Senta aí, Josué, eu vou lembrar o que eu fiz por vocês. Algumas lições aqui. As ações de Deus, as ações são de Deus, porque elas são impossíveis para um homem realizar na sua força e poder, por mais destro e capaz que seja. Atravessar com uma multidão de 2 milhões de pessoas um rio, e esse rio tinha que ficar seco primeiro, e esse povo passar em pé enxuto, não podia ficar atolado, pé enxuto. Isso é um milagre grande. Quem fez isso? O Todo-Poderoso. Deus entra na história quando o homem sai de cena, quando o homem entendeu que nada pode fazer. Você já ouviu de um médico dizer assim: olha, nós como médico já fizemos o que eu tenho que fazer. Você tem fé? Então reza, ora, né? Já viu o médico dizer isso? Pois é, a ação do homem acaba aqui. Mas é nessa hora que entra a ação de Deus. A área de atuação de Deus é o impossível. O homem só faz o que é possível, porque é limitado. Mas Deus é o Deus do impossível. Lembra de Maria? O Senhor falando: acaso há para Deus alguma coisa impossível em todas as suas promessas? Para Deus não é impossível. É a área de atuação de Deus. Enquanto o braço do homem estiver agindo por sua conta e risco, na sua força e capacidade, a ação será sempre do homem e não de Deus. Portanto, não será um ato de fé. Será um ato de fé quando o homem disser: isso é impossível para mim, Senhor está contigo, pode operar. Pela fé, pela fé, pela fé. Olha lá quantas coisas os heróis da fé fizeram. Quando o homem, impulsionado e dirigido por Deus, agora, age por fé, naquele que é capaz de fazer o impossível, então as coisas acontecem. O homem é, portanto, instrumento e não o gerador da ação. Ele é um instrumento pelo qual a ação de Deus é manifesta. Foi assim com os heróis da fé e deve ser assim com você e comigo, meu irmão. Porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não se compraz disso, Deus não se alegra. A certeza de que era esse mesmo Deus, que esse mesmo Deus estaria com ele, fazia diferença na hora de tomar decisões e de falar ao povo. E como faz diferença quando Deus está falando? Deus está falando. Deus falou, eu tenho que obedecer. Deus falou, só me resta dizer sim, Senhor. Nós precisamos aprender como Eli ensinou a Samuel. Se você ouvir mais uma vez, diga assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Ou então como Isaías, quando Deus diz assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A Isaías quebrantado diante daquela glória toda diz aqui:
Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus vai fazer maravilhas. Tal como Moisés, Josué aprendeu a ouvir a Deus, a distinguir a voz de Deus, a conversar com Deus e a obedecer a Deus e a fazer atos poderosos de Deus através da sua vida. Quem deixa um legado de fé vai falar desses atos poderosos de Deus. Os atos poderosos de Deus. Por fim, o último ponto. Quem deixa um legado de fé inspira os outros na sua caminhada. Não é assim? Quem são as pessoas que têm te inspirado ao longo da sua caminhada cristã? Foi o evangelista que ele levou a Jesus, sendo ele um pastor missionário. Você lembra da vida dele e pode dizer assim: puxa, sou grato a Deus pela vida que ele homem. Sou grato a Deus pela vida da minha professora da escola dominical, que no dia que ela ensinou 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ela falou de Jesus, eu digo, eu quero deixar a minha ansiedade com Jesus. E naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Professora Clarice Shirayanaiki, uma nipo brasileira que era membro da minha igreja, professora da classe de criança. Inspiração. Quem te inspira? Quem te inspira? Quem deixa um legado de fé, inspira os outros. Josué vive essa vida, não tem nada o que se apontar de Josué na sua liderança. E ele, de forma muito ousada, ele diz para o povo: escolhi hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que acontecer, eu vou servir ao Senhor. Estou decidido. Amados, nós não conhecemos toda a história, não sabemos como estavam os filhos de Josué, não sabemos, mas ele tem dado essa palavra como se fosse uma palavra profética. Esse era o desejo do seu coração, essa era a sua decisão mais íntima. Eu vou fazer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquele filho adulto que não quer servir ao Senhor, ele vai servir com o Senhor, mas eu estou decidido, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No final da sua vida, Josué havia aprendido com Moisés a escolher o lado certo. Quem deixa um legado de fé inspira os outros, porque diz assim: eu fiquei do lado certo. As coisas foram todas contrárias na minha vida, mas a despeito de tudo, eu fiquei do lado certo. E qual é o lado certo? O lado de Deus e não dos ídolos. Os ídolos da terra dos pais, os ídolos lá de Ur dos Caldeus, os ídolos da terra de Canaã, dos amorreus, não vou ficar com eles. Eu vou ficar do lado de Deus. O lado daquele que tem todo o poder. O lado daquele que é santo, justo e fiel. O lado daquele que é capaz de dar a sua palavra e cumprir sua palavra. Eu vou ficar do lado dele. O lado daquele que guarda a vida futura daqueles que o temem. Minha vida está guardada em Deus. Minha existência não vai parar aqui. Um dia eu vou me juntar, assim como Moisés. Deus disse para Moisés: você vai se juntar a Arão e aos outros. Sua existência aqui vai acabar, mas você vai para o lugar da morada eterna. Escolher o lado de Deus. Aquele que tem uma vida de fé, inspira os outros. Você vai escolher que lado hoje? Se fosse Josué falando aqui, de que lado você ficaria? Tem pessoas que têm cocheado entre dois senhores. Ora com Deus, ora com os ídolos. Você tem ídolos no seu coração? O ídolo, ele tira Deus do trono e fica no lugar. Isso é idolatria. É colocar outro no lugar de Deus. O que tem te afastado ou tem te impedido de ficar do lado de Deus? Quais são os ídolos que têm alimentado o teu coração? A riqueza, o sonho de um bom nome,
um bom relacionamento, ter bens. O que é? O que você tem colocado no lugar de Deus? Deus não dá a sua glória a ninguém. Se queremos deixar um legado de fé, nós precisamos inspirar outros, dizendo: escolha o lado certo. Escolha o lado certo. Quem deixa um legado de fé, escolhe ficar ao lado de Deus. Não esqueça disso. Quem se converteu no tempo que eu me converti, lembra de um livro chamado Refúgio Secreto. Quem lembra? Refúgio Secreto. Há um filme depois, eu quero recomendar aos mais jovens. Assistam esse filme. Ele está aí, possivelmente no YouTube. O título do livro é o título do filme, Refúgio Secreto. Uma jovem moça, nascida na Holanda, no dia 15 de abril de 1892, era a mais nova de 4 filhos, carinhosamente chamada pelos irmãos de Corrie. Seus pais eram crentes e tementes a Deus. Seu pai era um relojoeiro e lhe ensinou o ofício, e ela foi a primeira relojoeira licenciada na Holanda. Em 1922 ela foi licenciada. Mas no seu diário, Corrie menciona como seus pais a inspiraram, servindo a Deus à sociedade, oferecendo abrigo, alimento e dinheiro aos que estavam necessitados. Já menina, ela via os pais recebendo na casa, acolhendo necessitados, desvalidos. E mais ainda cedo, nos momentos devocionais, seu pai, baseado no Salmo 122, versículo 6, dizia: nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. E ela aprendeu a orar pela paz de Jerusalém. Ficou solteira, não se casou, os anos se passaram, ela vivendo como relojoeira. E aí, em 1939, estoura a Segunda Grande Guerra, a Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. E seu país, a Holanda, foi envolvido no conflito, assim como outros países baixos. A partir dali, nos seus registros, na sua história, ela diz assim: a nossa vida se tornou um terror. Porque Hitler, se dizendo cristão, dizia que iria fazer do mundo um lugar melhor. Mas ele e seus seguidores, nós conhecemos a história, fizeram coisas terríveis. Perseguiram, prenderam judeus, mataram vários judeus, milhões de judeus. Foi então que ela decidiu participar de um grupo de resistência ao nazismo. Ela e o seu irmão, o irmão foi primeiro para a aula de resistência ao nazismo. Havia um treinamento na Holanda para isso. E junto com isso, ela usava a sua relojoaria como fachada para esconder judeus perseguidos. Na sua casa, no quarto, havia um lugar secreto, por isso o refúgio secreto. Atrás de um guarda-roupa, onde eles poderiam acolher por dias os judeus que estavam perseguidos. E acredita-se que esse movimento de resistência de que ela participou salvou cerca de 800 judeus. Mas em 28 de fevereiro de 44, uma pessoa entregou, um traidor entregou. E foram na casa dela, revistaram tudo, quebraram tudo, ela foi presa, os irmãos, tudo isso. Mas os judeus que estavam escondidos no refúgio secreto, mesmo sendo vasculhados, não foram encontrados. Quem já leu as histórias do irmão André, o contrabandista de Deus, que enchia o seu carro de Bíblias e entrava nos países comunistas, os guardas abriam fusquinha, revistavam tudo, estava cheio de Bíblia, mas eles não viam as Bíblias.
Foi mais ou menos assim, no refúgio secreto. Aqueles, se não me falha a memória, 13 judeus continuaram ali por dias, mas ela foi presa, foi para os campos de concentração. Seu pai morreu 10 dias depois de preso, e ela foi salva por um engano. No dia da sua morte, o preenchimento de um formulário livrou-a da morte. E assim Corrie sai do campo de concentração. Perde seu irmão, perde sua irmã, doente no campo de concentração. Logo depois da guerra, ela fundou o Centro de Reabilitação para os Sobreviventes do Holocausto e recebeu a honraria de Heroína de Guerra da Rainha da Holanda. Aos 53 anos, ouçam-me aqui aqueles que acham que com 50 anos não se pode escrever uma história. Aos 53 anos, ela deu início a um ministério mundial, onde ela percorreu mais de 60 países, testificando o amor de Deus, o poder do perdão de Cristo, sempre proclamando: Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Corrie ten Boom foi conhecida como a andarilha de Deus. Foi uma das notáveis evangelistas do século XX. Em 1968, o Museu do Holocausto pediu que ela plantasse uma árvore na Avenida dos Justos. Tal o seu trabalho feito aos judeus. Ela morre aos 91 anos. 53 começa o ministério, morre aos 91 anos. Na sua casa, que ela deu o nome Shalom para a sua casa. Uma casa que ela morou nos Estados Unidos depois da guerra. E o nome Shalom quer dizer paz. Corrie ten Boom me inspira. Assim como Moisés, como Josué, como meu bisavô, como minha sogra e tantos outros que serviram a Jesus. Você está com 53 anos e acha que a sua história acabou? Que tal começar alguma coisa agora, para Deus, por Deus e para a glória de Deus? Que tal deixar um legado de fé? Pegar um menino, um grupo de meninos e ser uma inspiração para eles, de como um servo de Deus deve viver no relacionamento com ele. Sabe qual foi o instrumento que Corrie ten Boom usou? Quando os soldados a levaram para o campo de concentração, ela pegou sua Bíblia minúscula e escondeu consigo. E lá no campo de concentração, ela evangelizou muitas outras mulheres que vieram a se converter. Uma Bíblia pequena escondida. Ela diz isso. E uma das frases é que ela mesma usou: o que eu tenho em minhas mãos pode ser usado por Deus para salvar pessoas da condenação eterna. O que é que você tem que pode ser instrumento nas mãos de Deus para salvar outros, inspirar outros, deixar um legado de fé? Quero deixar então alguns desafios da semana e estamos terminando. Se você é filho de Deus, amado por Ele, chamado para viver uma vida de relacionamento com Ele, aprenda a ouvir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus. Você pode até questionar com Deus, você pode até tentar negociar com Deus, mas fale com Ele. Mas acima de toda e qualquer coisa, aprenda a obedecer a Deus. Decida que vai obedecer. O que Deus está te mandando fazer esses dias? Obedeça. Faça um registro de histórias de fé. Eu poderia contar aqui alguns dos nossos. Eu alistei até para começar a mensagem. Um dia, nós não tínhamos o que comer, Demos as mãos e imagina eu, dispôs uma linda mulher, jovem, vivia na casa dos pais, ali
né, tendo uma vida boa, e agora vem para morar comigo, eu não tenho comida para dar para ela. Você não imagina a humilhação que é para um homem. Eu, um jovem pastor que não ganhava o suficiente para ter o da feira. Nesse dia, sentamos à mesa e oramos agradecidos a Deus, e quem fez a oração foi ela. Ela disse assim: Deus, Tu nos chamou para a obra do ministério, e o Senhor disse que não ia faltar a comida, nem a vestimenta. Nós estamos agora precisando de comida. Ela não terminou a oração, e a vizinha ao lado bateu, chamando, e a vizinha tinha dado uma festa no dia anterior, e guardou para nós os comes e bebes da festa, que dava para umas 4, 5 pessoas comer. É um registro de fé? E aí eu teria tantos outros. Quais são as histórias de fé que você tem para contar para os seus? Mantenha esses registros. Saiba distinguir claramente o que Deus fez e por que Ele fez, e dê glórias devido ao seu nome. Quando Deus fizer algo, diga que foi Ele que fez, e tribute a honra, a glória e o louvor a Deus. Deus fez, Deus fez, Deus fez. Deus me deu um filho, Deus me deu um emprego, Deus tem me dado saúde, Deus me curou, Deus fez. Temos que aprender a dizer isso, Deus fez. Por fim, desafio os incrédulos e ateus para terem uma experiência de fé. Você já fez isso com alguma pessoa? Uma pessoa que não quer dizer assim: pois vamos orar sobre isso. Você não acredita? Vamos orar sobre isso, vamos ver o que Deus faz. Tem um desses filmes que falam sobre contestação da fé e defesa da fé, que o professor humilhava todos os alunos, né? Se Deus existe, então eu vou soltar esse ovo não vai quebrar ao cair no chão. Já viram esse filme? Não viram esse filme? Não, tem um filme. Eu não sei o nome do filme agora. Aí chega: Deus não está morto, Deus não está morto. E aí o professor desafia: até tem algum crente aqui? Aí o menino: sou crente. Tá bom, Deus existe coisa nenhuma e tal. Eu vou fazer: tá bom, professor, eu vou orar e tal. Aí ele solta, aí o ovo bate pela calça, bate no bico do sapato e sai rolando. Né? Pois é, nós precisamos ser ousados na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. Preciso ter muita intimidade com Deus para então entender isso. Mas Jesus disse que toda autoridade foi dada no céu e na terra, e que nós deveríamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Desafiar incrédulos a ter uma vida de fé com Deus. Deixar um legado de fé implica nisso. Ter um relacionamento com Deus, reconhecer os feitos de Deus, poderosíssimos, e dar glória a Ele, e inspirar as pessoas. Que aprendamos a deixar um legado de fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, esses dias têm sido difíceis, de incredulidade, de afastamento do Senhor, de idolatria, de feitiçaria, quando as pessoas adoram os demônios e não ao Senhor. Mas nós estamos aqui como filhos teus e queremos ser um povo que vive pela fé. Não queremos apenas dizer que somos salvos pela fé e que vivemos pela fé, mas queremos evidenciar isso em nosso viver. Tenha misericórdia de nós. Venha ao nosso encontro, ao nosso favor. Age em nós e por meio de nós. E nos ajuda, Pai, a não somente vivermos bem essa geração, mas deixarmos um legado para as próximas gerações. Que os nossos filhos, nossos netos, continuem crendo no Senhor, vivendo para o Teu inteiro agrado, que eles sejam proclamadores dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, porque eles viram em nós e nós podemos testemunhar. Senhor, não nos deixa ficar apáticos à Tua ação no mundo e nos ajuda a sermos como os heróis da fé, que fecharam boca de leões, que ressuscitaram mortos e que fizeram tantos atos poderosos. Nós estamos aqui, Senhor, para viver isso. Nós somos Teus, o Senhor nos ama, então nos ajuda a vivermos assim. Nós oramos agradecidos, porque a Tua palavra deixou esses registros, da vida de Moisés, da vida de Josué, dos heróis da fé todos. Nós nos alegramos e dizemos, Pai, que nós queremos também viver pela fé, queremos ser instrumentos poderosos nas Tuas mãos, queremos ser uma flecha atirada pelo Senhor para acertar o alvo. Queremos ser assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda a mantermos firme nosso relacionamento contigo
e de podermos face a face conversar com o Senhor. Nos ajuda a mantermos o nosso relacionamento saudável com o Senhor, não nos afastando do Senhor, não pecando contra o Senhor, não deixando que nenhum pecado nos afaste do Senhor. Nós pedimos isso, tenha misericórdia de nós. Peço por aquele, Pai, que está vivendo uma crise de fé, que já não crê tanto, crê, mas nem tanto, tal como aquele centurião. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu peço por esse meu irmão, por essa minha irmã, que está passando por uma crise, está dizendo assim: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Conforta o seu coração, anima, fortalece e ajuda a ver realizado na sua vida as obras poderosas do Senhor. E que esse meu irmão, essa minha irmã se levante desse momento de apatia, de desânimo, de incredulidade. Tenha misericórdia de nós, para que nós mesmos não nos encontremos neste lugar também. E nos ajuda a ser simpáticos com aqueles que estão passando por uma luta, sem julgá-los, mas ajudá-los a viver como pessoas que vivem pela fé. Tenha misericórdia de nós. Que essa igreja haja poderosamente, deixando o legado para as próximas gerações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.